Olá, queridos irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. A nossa alegria é receber de Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse tempo tão gostoso, embora virtual, mas de união, de comunhão, de alegria. Boa noite pro pessoal, hein? Boa noite, tudo bem? Então, nós estamos felizes aí de estar percebendo os irmãos aqui conosco mais uma vez, sempre fiéis, né? Só baixar o volume. Sempre fiéis aí em estar conosco. Vamos ver quem já está aqui. Georgia, Adelita, Georgia, Daiane, Maria. Essa é Mancidagino, né? Tá vendo aí, mano? Mancidagino, Adelita, Paulo Henrique, Pedro Henrique. Manuel Messias e Raquel, sei que estão aí assistindo. Tatiane, Pedro Henrique. Os irmãos estão vendo aí um background aí diferente, um fundo diferente aqui. Tivemos um probleminha em casa com a nossa internet. E aí hoje nós estamos aqui pegando a internet emprestada na casa dos irmãos Manuel e Raquel, aqui na casa dos meus pais. Então eles cederam aqui o espaço para a gente poder ter esse nosso tempo aqui. Estamos esperando o técnico que vai consertar nossa internet lá em casa. Amanhã já deve estar tudo resolvido. Então já fica aí o primeiro pedido de oração. Orem aí por essas questões técnicas da nossa internet lá em casa. Débora Moraes está aí com a gente, Sandra Moraes também. Os irmãos todos aí entrando, hein? E hoje tem louvores a pedido dos irmãos. Então, vários irmãos aí que estiveram pedindo nossos louvores aí. A gente vai hoje cantar alguns que os irmãos pediram, tá bom? Nosso tempo é limitado, então a gente não tem como tá cantando todos, né? Mas vamos cantar alguns aqui junto com os irmãos. Todo mundo preparado? Hoje cantaremos um hino do cantor cristão. Então, se você tem o cantor cristão aí, pega lá para acompanhar conosco. Também cantaremos alguns louvores aí que são conhecidos dos irmãos, esses clássicos que temos cantado lá na nossa igreja. Você pode também nos acompanhar. Mas, como temos feito de costume, vamos iniciar com a música junto com as crianças. Tem criança aí? Cadê a Lara? Cadê a Esther? A Sara, Valentina, Breno e Bernardo, Valentina, Matheus também. Isso, então Pedrinho. junta a criançada aí e vamos cantar conosco, tá bom? Louvando ao Senhor. O Wellington tá aí com a gente, né? Fernanda, então vamos estar louvando a Deus, começando aqui o nosso tempo, 8 horas já no meu relógio. Então Pedro Henrique tá aí com a gente também. Vamos começar com o cântico infantil. Junta a criançada aí, vamos cantar juntos para o louvor do nosso Deus, aquele corinho que diz assim: perto, perto de Deus eu quero estar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Tem gesto, hein? Olha aí. Fazer o gesto. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Amém. Precisamos andar perto do Senhor nosso Deus. É andando perto dele que vamos poder desfrutar de todas as bênçãos que ele tem para nos conceder. Então, quero ser parecido com Jesus. Você, criança que esteve aí cantando com a gente, tem que crescer com essa vontade, ser parecido com Jesus.
E para isso precisamos da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, te faça crescer cada vez mais perto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor agora com o cântico Quero Louvar-te. Os irmãos conhecem, vamos juntos cantar. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Louvado seja Deus. Então, algo que uma mensagem que essa música, esse louvor carrega é que a criação louva a Deus, a criação proclama a grandeza de Deus, como nós podemos ver descrito de uma maneira linda e poética lá no Salmo 19. Deus é glorificado e conhecido através das coisas que Ele criou. Então, assim como toda a criação foi feita com o propósito de louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, assim também você e eu precisamos louvar e adorar a Jesus Cristo. Fomos feitos para isso. E é nesse propósito, nesse objetivo que nós encontramos verdadeira alegria e felicidade completa em Jesus. Quero louvar-te sempre mais e mais. Que esse seja o meu canto, seja o seu canto, até o dia do nosso encontro com o Senhor. Amém. Nós vamos cantar mais um louvor. Esse que nós cantamos, Quero Louvar-te, foi um pedido da irmã Tatiana Zack. Então tá aí, atendendo a pedidos. Agora vamos cantar um louvor que foi a irmã Ilma que pediu para estarmos cantando aquele louvor Estrela da Manhã. Então você que conhece, cante aí conosco. És a nossa estrela da manhã.
a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. Na verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Amém. E adorar o Senhor para sempre é algo que só pode fazer aquele que já depositou a sua confiança em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ainda que alguém adore a Jesus Cristo nessa vida, não será para sempre, já que essa vida é passageira. Para adorar a Jesus Cristo para sempre, é necessário receber dele o que a Bíblia nos ensina, que é a vida eterna. Viver com Cristo aqui, nesse mundo, e também depois, quando estivermos para sempre com o Senhor. Você quer adorar a Deus para sempre? Quer adorar Jesus para sempre? Confie nele. Coloque nele a sua confiança. Receba dele a vida eterna. Só ele pode dar. Ele não vende, ele não troca. Ele só dá. E você pode receber. Peça que Jesus lhe conceda a vida eterna. Confie nele. Siga os seus ensinos. Viva para a sua honra e para a sua glória. E você verá a diferença que Jesus fará na sua vida, assim como tem feito na minha, na dela e de cada um daqueles que tem confiado em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ainda o nosso último louvor de hoje, agora um hino do cantor cristão. A irmã Iracema pediu para que estivéssemos cantando o hino 396 do cantor cristão Cegueira e Vista. E os nossos assessores aqui especiais vão nos ajudar. Irmão Manuel Messias e irmã Raquel
vão cantar conosco aí esse hino 396 do cantor cristão, que tem por título Cegueira e Vista. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados vivi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Só as vozes no coro. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua
Obrigado, irmã Raquel, irmã Manuel Messias. Então, estão aí matando um pouquinho da saudade, ainda que virtualmente, né? E é muito bom esse desejo de estarmos juntos, vem do Senhor, né? Deus quem coloca isso no nosso coração para que a gente permaneça unido, porque de acordo com a palavra de Deus, Ele é o Pai e nós somos seus filhos. Então, qual é o pai que não gosta de ver a família unida? Qual é o pai que não gosta de ver os seus filhos se dando bem, ouvindo a sua voz, obedecendo, andando nos seus caminhos? Que esse desejo que hoje a gente não pode realizar, por enquanto, de uma maneira plena, o desejo de estar juntos, o desejo de louvar a Deus na presença um dos outros, que esse desejo permaneça aquecido. E assim que passar essa quarentena aí, a gente possa correr, voar um no pescoço do outro, né? Para se abraçar, tomando cuidado para não cair a cabeça de ninguém fora. Como diz uma tia minha, abraçar e de quebrar as costelas, né, dos irmãos. Então, esse é o nosso desejo, a nossa esperança para em breve aí estarmos fazendo assim. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora partir para o nosso tempo de reflexão bíblica, nosso tempo de ouvir a palavra de Deus, pensar naquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que Deus tem preparado para consolar o nosso coração, para conduzir o nosso entendimento, alinhado com a vontade dele. Deus está vendo tudo que está acontecendo, Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, e Ele fala. Deus está vivo, Jesus está vivo, e Ele fala conosco. E Ele fala conosco através da sua palavra, a Bíblia. Então, pegue aí sua Bíblia, ou abra sua Bíblia aí no seu smartphone, se você prefere acompanhar pelo smartphone, e vamos juntos aí aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Obrigado, Mônica. Até mais, irmãos. Aqui é atrasado demais. Segura aí, por favor. Então nós vamos juntos agora na palavra do Senhor. Pegue aí sua Bíblia, já estou pegando aqui a minha. E vamos refletir um pouco naquilo que Deus tem para nos dizer. Hoje eu queria convidar você para fazermos a nossa reflexão numa música, né? Então uma música que é uma das músicas que fazem parte do inário dos Hebreus, né? É um salmo que nós vamos estar refletindo hoje. Então os salmos, eles são poesia e música, eles são os cânticos do povo de Israel, o povo hebreu. Então temos registrado aqui na palavra de Deus o que eles cantavam. E o que eles cantavam, como você bem sabe, nós acabamos de fazer, a música carrega sentimento. A música carrega não só aquela objetividade do que é racional, mas também aquela emotividade que toca o nosso coração, que nos deixa balançado nas nossas emoções. Então, temos diversas músicas registradas na Bíblia e elas estão nos Salmos. Então, a maioria delas, pelo menos. Nós vamos olhar um desses salmos e refletir naquilo que está registrado lá. Então, tá com a sua Bíblia aí? Abre lá no Salmo de número 13. Então, no comecinho do livro de Salmos, Salmo de número 13. E é lá que nós vamos fazer a nossa reflexão nessa noite. Abre aí, Salmo 13. É um salmo curto, é um salmo de apenas 6 versos. Nós vamos ler todo o salmo, esses 6 versos, e vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. Salmo 13. Espero que todos aí já tenham encontrado, tá bom? Eu, como de costume, estou usando mais uma vez nessa noite a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Mas você pode acompanhar na versão da sua preferência ou na que você tiver aí em mãos agora. Tá bom? Se está sem Bíblia, ouve aí com atenção, refletindo e pensando no que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor,
Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Então, reflita aqui um pouquinho comigo no que essa música, esse louvor... Voltamos aí. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. No que ele tem para nos dizer sobre essa mensagem. Então, perceba que esse é um louvor, é um cântico que foi composto por Davi. Então, no início do Salmo 13, vem lá na minha Bíblia, na sua também aí, independente da versão, vai dizer que é um cântico para o mestre de canto, um salmo de Davi. Então, quando a gente lembra um pouquinho a respeito de quem foi Davi, né? O rei Davi, o tão famoso rei Davi, e um pouquinho da história de Davi, antes mesmo dele se tornar rei, a gente vai perceber um pouquinho de toda a carga emocional, de tudo o que o contexto desse salmo tem para transmitir. Então, eu não sei o quanto você recorda de toda a história, toda a trajetória de Davi, até ele chegar no trono de Israel, de toda a nação israelita, mas foi uma trajetória muito difícil, com muitos percalços. Uma trajetória onde Davi precisou aprender a esperar em Deus, durante um período de grande sofrimento, tribulação, tristeza e perseguição. Então, pelo menos durante 9 anos, Davi ele precisou fugir de Saul. Se você recordar um pouco da história, que está registrada também aqui no Antigo Testamento, você vai lembrar que Saul era o rei, foi o primeiro rei de Israel, e ele fez coisas das quais Deus se desagradou. E Deus falou ao profeta Samuel que ungisse Davi como novo rei. E Davi foi ungido para ser o novo rei de Israel, mas ele não foi ungido num dia e naquele mesmo dia ele foi lá sentar no trono e governar a nação. Muito pelo contrário. Davi, ele começou a se aproximar do rei Saul, e num determinado momento Saul se desagradou também de Davi, não por algo errado que Davi tivesse feito, mas porque o Espírito de Deus já não era mais com Saul. É assim que a Bíblia relata, o Espírito de Deus havia deixado Saul. E um espírito maligno atormentava Saul. E sob influência desse espírito maligno, Saul começou a ter inveja de Davi. Mesmo Saul sendo o rei, estando no trono, com todos os privilégios de governo e do que ele poderia fazer, toda a riqueza, toda a autoridade de um rei, ainda assim ele começou a ter inveja de Davi. E por isso começou a perseguir Davi, mesmo sem que Davi tivesse feito nada contra ele. Muito pelo contrário, Davi lutava as guerras de Israel, batalhava para defender o reino de Saul. Mas mesmo assim, Saul perseguiu. E essa perseguição durou pelo menos 9 anos. Davi tendo que fugir pelas regiões ali mais afastadas do reino de Israel, se escondendo muitas vezes em cavernas,
em montanhas, em vales, dormindo ao relento, sendo perseguido pelos exércitos para ser morto por Saul. Então, durante esse período, aonde Davi fugia, um período que não foram 9 dias, não foram 9 meses, 9 anos, nós estamos falando aqui. Então, provavelmente, foi durante esse período, enquanto Davi fugia, sem saber quanto tempo esse período de grande tribulação, de grande frustração, sabendo que ele tinha sido ungido rei, mas sem poder tomar o trono, porque ele estava esperando Deus agir para entregar o trono nas mãos dele. Ele não queria ir lá e matar Saul, dar um golpe, de estado e se tornar o novo rei. Não, ele estava esperando em Deus. Mas assim como aconteceu com Davi, e assim como acontece comigo e acontece com você, o coração humano é um coração estranho. É um coração que não entende o trabalhar de Deus. É um coração limitado, porque nós não podemos enxergar o amanhã. Não sabemos o que Deus fará logo em seguida, daqui 1 hora. O que Deus vai fazer daqui 1 hora na sua vida? Você tem alguma expectativa, você espera algo, mas a verdade é que você não sabe. Eu também não sei. Então, por conta disso, o nosso coração muitas vezes entra num ritmo em descompasso com o Senhor Deus em quem nós confiamos. Isso também aconteceu com Davi algumas vezes. Ele compartilha isso aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse salmo, tendo entendido um pouquinho desse contexto, e agora vamos olhar o que Davi está dizendo aqui. Perceba que o assunto principal desse salmo, eu coloquei aqui um tema, uma fé firmada na graça. Uma fé ou uma confiança firmada na graça de Deus. É isso que Davi possuía. Mas perceba que enquanto Davi escreve esse salmo, essa canção, ficou registrada para sempre aqui, essa canção, enquanto Davi escrevia essa canção, ele não estava numa circunstância fácil. Ele estava numa circunstância extremamente difícil, fugindo para salvaguardar a sua própria vida, preservar a sua própria vida. Essa circunstância difícil que Davi estava ultrapassando era uma circunstância com algumas características. Veja aí comigo. No verso 1 diz que era uma circunstância tão difícil onde parecia que Deus estava demorando em responder. Olha o que ele diz no verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Davi está falando sobre os seus sentimentos. Davi está falando dos sentimentos dele. Ele diz, olha Deus, para mim está parecendo que o Senhor está demorando muito em responder. Está parecendo como se o Senhor tivesse me esquecido. Como se eu estivesse no meio dessa situação tão difícil e eu não vejo o Senhor se aproximando de mim, como aquele pai que se aproxima do filho, me pegando com as tuas mãos e me livrando. Eu não vejo a circunstância difícil mudando para uma circunstância boa. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor tem esse poder, mas parece que o Senhor está demorando muito. Até quando? Talvez não sei exatamente quando Davi compôs esse salmo. Mas vamos dizer que já tivesse passado 6 anos. Então ele ficou fugindo de Saul ali pelo menos 9 anos. Então ainda ia demorar mais 3 anos. Mas ele já estava fugindo há 6. Então imagina, ele está falando, Deus, está demorando muito. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas para mim, o meu sentimento é que o Senhor está demorando muito. Parece que o Senhor virou o rosto para o outro lado e não está vendo o que está acontecendo comigo. Era esse tipo de emoção com as quais Davi estava lidando naquela situação. Uma situação difícil na vida dele, uma circunstância ruim, um buraco de onde ele queria sair e ele estava esperando em Deus, mas só que Deus parecia demorar muito. Veja o que ele diz. Além da circunstância que Davi estava passando ser uma circunstância onde aparentemente Deus estava demorando para atender, para responder, também era uma circunstância onde o coração de Davi sentia tristeza cada dia.
Já aconteceu com você? Uma situação difícil, talvez você esteja passando por essa situação difícil agora mesmo. Pode ser a perda de alguém, né? De um amigo, de um parente. Nós estamos nesse período aí de pandemia. Muitas pessoas estão morrendo. Outras estão nos hospitais, esperando por atendimento. Algumas conseguiram, outras não. Pode ser que a circunstância difícil que você está passando seja a falta de um emprego. Talvez você está vendo a sua família, você sabe que precisa mantê-la, sabe que você precisa de recursos, mas está sem perspectiva. Talvez esperando já há bastante tempo. E nesse tipo de circunstância difícil, ou outro tipo qualquer, talvez seja um problema de saúde que você está enfrentando já por anos e não está vendo ali a situação melhorar. E você tem orado e você tem buscado a Deus. E aquilo tem te entristecido cada dia. Talvez seja algum relacionamento seu que não está dando muito certo, ou que terminou recentemente. E por conta daquilo você sente tristeza cada dia. O que estava acontecendo com Davi, fugir de um rei que está querendo matar, que estava querendo matá-lo, isso aí dificilmente está acontecendo com você. Mas nem por isso significa que você não enfrente dificuldades semelhantes. Que você não enfrente dificuldades, circunstâncias tão difíceis onde você sente tristeza todos os dias. E era isso que Davi estava sentindo. Além de achar, na sua opinião pessoal, ter aquela sensação, poxa, Deus podia responder logo, Deus podia mexer nesse negócio e me tirar desse buraco. Além de achar isso, Davi também estava sentindo tristeza todos os dias. Outra característica dessa situação difícil que Davi estava passando era a sensação de que a morte estava espreitando e estava muito perto. Então a sensação que Davi sentia era de que a qualquer momento Saul podia aparecer, podia encontrá-lo em uma daquelas cavernas ou em algum lugar que ele estivesse dormindo no campo aberto, e Saul não teria qualquer piedade de Davi. Ele estava tratando Davi como se fosse um traidor, mesmo que Davi não tivesse feito nada de errado. Então Davi dormia, eu fico imaginando, imagina, 9 anos fugindo, tendo que dormir, mas ali preocupado se aquela seria a sua última noite, se ali seria o momento onde a morte o alcançaria. Né? Imagina, você ter que dormir nesse tipo de situação, sem saber se amanhã você vai estar vivo. Então, como diz o ditado, né, ter que dormir com um olho aberto e outro fechado, porque a qualquer momento o perigo pode se apresentar e acabar com a sua vida definitivamente. Então essa sensação de proximidade da morte, a morte espreitando, a morte próxima, se você vacilar, se der um passo errado, a morte pega. Algumas pessoas que estão enfrentando problemas de saúde graves, tem alguns aqui que estão na nossa lista de oração, né? Então podem estar sentindo algo semelhante. Será que amanhã eu ainda estou por aqui? Será que eu vou conseguir ultrapassar, vencer essa inimiga que é a morte mais um dia? Davi estava com essas sensações também. E ele registra isso nesse cântico. Além disso, uma última característica aí dessa circunstância difícil que estava sobre a vida de Davi era que ele tinha a impressão de que os seus inimigos iriam ter vitória. Perceba aí, ele falou sobre tristeza a cada dia no verso 2, né? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Ele falou de tristeza no coração cada dia, aí no verso 2. No verso 3, ele falou sobre a morte espreitando. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Então ele falou sobre essa preocupação de dormir e não acordar mais. Né? Então ele diz, Deus, ilumina os meus olhos, me mantém vivo.
porque eu não sei mais o que eu posso fazer. Ou o Senhor me sustenta com vida, ou então acabou. E no verso 4, ele vai falar sobre essa preocupação, esse sentimento que parecia que os inimigos teriam vitória. Ele diz no verso 4, para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então ele diz, olha Deus, às vezes eu tenho a impressão de que parece que os meus inimigos vão vencer. Eu acho que qualquer hora Saul vai chegar, vai me matar. Se fosse nas nossas circunstâncias, né? Eu acho que qualquer hora, eu não estou arrumando emprego, eu estou vendo qualquer hora eu vou passar fome. A minha família vai ter que sair na rua pedindo comida porque não vai ter o que fazer. Ou eu vejo que qualquer hora essa doença vai acabar comigo. Ou eu vejo que qualquer hora eu vou fazer uma bobeira porque esse meu relacionamento não está dando certo. Ou qualquer outro tipo de circunstância difícil que você possa estar passando. Era mais ou menos isso que Davi sentia. Eu sinto que os meus inimigos estão aí e talvez eles vão daqui a pouco estar cantando vitória e eu não vou poder fazer nada. Irmãos, perceba, assim como eu e como você, Davi era um ser humano. Ele tinha sentimentos. E os seus sentimentos não o empurravam na direção de Deus durante o tempo de provação. Isso pode causar confusão na mente de muitos crentes. Alguns crentes podem pensar, poxa, eu estou vivendo uma situação difícil e eu tenho um sentimento estranho, eu tenho um sentimento como se Deus estivesse demorando, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo preocupação, eu estou sentindo medo de morrer. Então, pensando o crente que se por ele ser crente, os sentimentos vão empurrar ele na direção de Deus. E isso nem sempre acontece. É por isso que os nossos sentimentos não podem ser a nossa base para a construção da nossa vida. Os sentimentos são voláteis, os sentimentos são fracos, os sentimentos são mutáveis e eles mudam muito rapidamente. Os sentimentos, ao invés de nos empurrar na direção de Deus, geralmente eles nos empurram na direção contrária. Eles querem nos colocar em rebelião contra Deus. Como é que pode? Eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu trabalho para Deus, eu louvo a Deus e como é que pode eu ficar doente? Como é que pode eu não ter emprego? Como é que pode o meu parente lá tá passando aquela dificuldade? Como é que pode minha família estar precisando de alguma coisa? E as nossas emoções vão se aquecendo e vão querendo nos empurrar no caminho da rebelião contra Deus. E vão querendo esmagar a nossa fé para nos afastar do Senhor. Então, muito cuidado com as emoções. As emoções não são ruins em si. As emoções são algo que fazem parte do caráter de Deus. Deus tem emoções. Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira, Deus se anima. Mas quando as emoções dizem respeito ao ser humano, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas emoções em desequilíbrio. Deus não. Deus é sempre equilibrado nas suas emoções. E Davi aqui está mostrando, olha, eu também luto com emoções. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é, Davi se deixava controlar pelas emoções? Você deve se deixar controlar pelas emoções. Olha as emoções que Davi estava enfrentando aqui. Desamparo, se sentindo desamparado por Deus. Tristeza, se sentindo triste todos os dias. Medo da morte, estar próxima e poder atingi-lo. E a sensação de que ele era um derrotado, de que a vitória seria dos seus inimigos. Se Davi fosse orientar a sua vida pelas sensações, pelas emoções, talvez ele tivesse até tirado a própria vida. Mas Davi era alguém que tinha o seu coração firmado em Deus. E veja o que ele diz aí no verso de número 5, aonde aparece o ensino principal e é o nosso ponto de reflexão dessa noite. Veja aí, ele diz assim, no tocante a mim, então ele está dizendo, olha, agora
falando de mim, mesmo com toda essa enxurrada de emoções, querendo me empurrar contra Deus, querendo me desanimar da minha confiança no Senhor, olha o que ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. E evidentemente ele está falando aqui da graça de Deus. Então ele diz, mesmo com toda essa âncora me puxando aí para baixo, eu continuo confiando na tua graça. Davi conseguia enxergar além das circunstâncias. Perceba, Davi está falando que confia na graça de Deus não porque as coisas melhoraram. Não é que ficou tudo bom. Deus respondeu, livrou dos inimigos, Saul morreu. Não, nada disso. Ele continuava dormindo nas cavernas, continuava fugindo, sem ter feito nada de errado, continuava com tristeza, continuava desanimado, continuava com perigos de morte, mas a sua fé estava depositada, estava fundamentada no lugar correto, na pessoa correta, na graciosidade de Deus. No tocante a mim, confio na tua graça. E ele diz, regozije-se o meu coração na tua salvação. Essa segunda parte do verso 5, meu coração se alegre na tua salvação, é uma declaração de esperança. Aqui salvação não está falando, né, dentro do contexto, não está falando da salvação no sentido, um dia eu vou para o céu. Não é essa aqui a ideia principal. A ideia principal aqui é a salvação no sentido de Deus se aproximar, me pegar dessa circunstância difícil e me tirar dela. Então, se fosse uma doença, era para Deus trazer a cura. Se fosse um desemprego, seria para Deus dar o emprego. Se fosse um relacionamento que está com problema, seria o relacionamento se acertar, né? Se fosse algum problema, aí seria a resolução desse problema. Então Davi está dizendo, meu coração se regozije na tua salvação. Eu estou esperando, Deus. Eu tenho certeza que a tua salvação, que a tua mão se estendendo, me tirando dessa situação difícil e me colocando numa situação diferente, é só uma questão de tempo. É isso que Davi está declarando aqui. Por isso ele diz, e quando isso acontecer, eu vou fazer uma festa. É o que ele está dizendo. Perceba o choque com as emoções. Davi não está dizendo assim, eu vou fazer uma festa agora, mesmo que as coisas estão ruins. Não. Ele está dizendo, eu estou sentindo as coisas ruins, eu estou chorando, eu estou com medo, eu estou preocupado. Eu estou me sentindo desamparado em algum sentido, mas isso são as minhas emoções. E agora eu não consigo festejar, eu não consigo regozijar. Mas eu sei que o Senhor vai vir em meu socorro, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me tirar dessa, no teu tempo, na hora certa. E eu confio na tua graça. Eu sei que o Senhor vai fazer isso, não porque eu sou bom, mas o Senhor vai fazer isso de graça. De graça significa que não é em troca. Não é em troca da bondade que Davi ia fazer. Não é em troca de alguma coisa que Davi ia dar para Deus. Não, Deus ia fazer isso por causa da sua graça, da sua bondade graciosa. E aí Davi então declara isso. E a comprovação de que o coração de Davi estava firmado na graça de Deus, a comprovação de que o coração de Davi estava cheio de esperança numa salvação futura, em algo que Deus ia fazer no futuro para tirar ele dessa, vem no verso 6, que deve ser a resposta do crente. Olha qual foi a resposta de Davi. Ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Percebe? Davi está conseguindo enxergar a bondade de Deus mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da provação, mesmo no meio de um bocado de sensações e sentimentos que levam ele para baixo. Ele está dizendo, eu consigo ver a tua bondade. Talvez Davi esteja se referindo, eu tô quase morrendo, mas ainda não morri, porque o Senhor está me sustentando. A morte está ao meu redor, mas o Senhor está me guardando em vida. O Senhor está demorando
para me responder na minha visão, mas o Senhor vai responder. Está ouvindo o meu clamor, está vendo as minhas lágrimas, está sentindo o meu sofrimento. E Davi percebia a presença de Deus, a bondade de Deus mesmo no meio da tribulação. Os meus inimigos parecem que vão ter vitória, mas não tiveram vitória. Então Davi consegue perceber que Deus tem feito muito bem. Ele nem diz o Senhor me tem feito bem, não. Ele diz o Senhor me tem feito muito bem. O Senhor tem me guardado muito bem. O Senhor tem me protegido muito bem. Então, com essa declaração, é como se Davi estivesse dizendo: como é que eu posso escutar mais os meus sentimentos do que a tua palavra? Não posso. Eu preciso continuar confiando em Deus. Eu preciso continuar dependendo e descansando na tua graça. Meu coração é tão ruim, Deus. Quer me amedrontar, quer me apavorar, quer me fazer duvidar do Senhor, quer me levar a pensar que o Senhor não me vê, que o Senhor não me percebe, que o Senhor não me ama, que o Senhor não me atende. É como se Davi estivesse olhando para o coração dele e falando: não, coração, não vou dar ouvidos a você. A minha confiança vai permanecer no meu Deus. Ele é um Deus gracioso. Eu sei que Ele vai me socorrer. E por isso eu vou cantar. Vou cantar mesmo na tristeza. E aí, Davi canta. E aí ele canta e registra esse cântico, que ficou aqui nas nossas Bíblias. É o Salmo 13. É um cântico. Davi está cantando isso, porque ele percebe que Deus está fazendo muito bem. E nesse cântico ele nos ensina a lidar com as nossas emoções de maneira sábia, a não colocar as nossas emoções como orientação da nossa vida, mas sim a orientar a nossa vida pela confiança no Senhor, pela palavra do Senhor, ouvindo o que Deus nos diz e fazendo aquilo que Deus nos diz, sabendo que sim, vamos enfrentar dificuldades, vamos chorar, vamos ter medo, vamos nos sentir sozinhos muitas vezes. Mas o nosso sentimento não apaga a verdade de que Deus permanece conosco, de que Deus continua com a sua graça sobre as nossas vidas. Por isso, continuemos firmes, confiando no Senhor. Recebemos a notícia aí, esses últimos dias, de que o isolamento vai permanecer, que só poderemos nos reunir presencialmente lá no nosso prédio, no templo da igreja, só depois de 20 de julho, diz o governador, né? E nós temos que obedecer aí a lei. Então temos aí ainda pelo menos mais uns 2 meses sem nos reunir. Qual o coração do crente que não fica abatido, não fica abalado, não sente triste com a notícia dessa? Mas precisamos manter a nossa fé firme na graça de Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós, sabendo que se levar 2 meses, se levar 3 meses, se levar 1 ano, o Senhor tem o tempo certo e a sua mão de socorro vem em nosso favor. Por isso precisamos continuar confiando nele e cantando com o nosso coração, reconhecendo que mesmo no meio das dificuldades, Ele nos tem feito muito bem. Que possamos pensar como Davi, fazer como Davi, imitar esse bom exemplo. E que possamos experimentar a presença graciosa de Deus na nossa vida também, em meio às dificuldades. Que Deus abençoe sua vida. Essa é a nossa reflexão para hoje. Nós queremos, antes de encerrar, ainda destacar aqui alguns avisos, alguns lembretes, alguns pedidos de oração. Temos desafios de oração para a nossa igreja, para você que está aí nos assistindo. Então, eu quero compartilhar com você aqui esses nossos pedidos de oração e os nossos lembretes. Então, vou pegar aqui a minha lista. Então, acompanha aí, ó. Nós estamos gratos a Deus, louvando ao Senhor pela gravidez da irmã Débora. Então continue orando pelo desenvolvimento dessa gravidez, pela saúde da irmã Débora.
ela ainda continua trabalhando, então vamos orar pelo seu trabalho, que Deus continue aí abençoando nesse sentido. Vamos continuar lembrando dos irmãos idosos, que são grupo de risco. Graças a Deus, Deus tem preservado os idosos da nossa igreja. Vamos continuar lembrando, apresentá-los diante do Senhor, para que o Senhor continue com a sua boa mão protegendo e livrando do mal. Vamos lembrar dos irmãos aí em tratamento, né? O irmão José Alves, no seu tratamento aí na sua luta contra o câncer. Também o Daniel, filho da irmã Rosilda. Então vamos continuar aí orando por esses que estão aí nessa batalha aí contra o câncer. Estou vendo aqui um pedido da irmã Patrícia Gino. Peço oração por uma amiga, por nome Glaucione. O pai dela está internado no hospital com pressão alta. Ele teve um AVC. Ore principalmente pela salvação dele. O nome dele é Everaldo. Então vamos orar aí pelo Everaldo, esse pai aí dessa amiga da irmã Patrícia Gino. Além disso, vamos continuar orando ainda na questão de saúde, lembrando do irmão Nildo, a irmã Valquíria, problemas na coluna, Joanice, nosso irmão Zusa também está com problemas na coluna, né? São problemas crônicos que os irmãos têm, o irmão Ariston também. Vamos lembrar da Carol, também está precisando de medicamentos e esperando também para cirurgia, assim como o Ariston, como o Nildo. Vamos lembrar da irmã Flordinice, a mãe do irmão Dorival, nas suas necessidades de saúde, como já temos destacado aqui outras vezes. Vamos também continuar orando pelos irmãos autônomos, os prestadores de serviço, que Deus continue preservando aí os empregos dos irmãos, que Deus continue guardando aqueles que estão empregados e continue providenciando empregos, como é o caso do Samuel, filho do Dorival, que precisa de uma porta de emprego, a irmã Aline, porque nós temos sempre orado para a porta de emprego, e outros que temos destacado aqui, os irmãos têm acompanhado. Lembrando que, se você tem pedido de oração, coloque aí nos comentários, nós vamos estar lembrando, vamos estar orando por eles nas próximas lives. Também, se você tem uma música, um louvor que quer pedir, coloque aí nos comentários e a gente vai vendo, ensaiando e apresentando, tá? Continuando aqui na questão de orações, vamos continuar orando pelas crianças, ainda permanecem a grande maioria aí, tendo que fazer essas aulas aí online, ainda muita gente se adaptando, então vamos orar nesse sentido, tá? Ainda tem aí um chão pela frente, pelo que nós ouvimos das autoridades, então vamos lembrar disso. Vamos lembrar de orar pelas autoridades do nosso país, prefeito, governador, presidente, para que eles sejam aí conduzidos a boas decisões e possamos ter tranquilidade para louvar e adorar a Deus. Tem ainda alguns agradecimentos para destacar. O nascimento da filha da Leila, né? Então hoje aí é filha da irmã Eunice. Então a Leila teve a sua bebezinha aí hoje. Então vamos louvar a Deus agradecendo por isso. Também fizemos nesses últimos dias entrega de cestas básicas. Então queremos agradecer a todos os irmãos que doaram, todos os irmãos aí, os que doaram cestas básicas, os que doaram recursos financeiros, os que estiveram envolvidos com oração, os que estiveram envolvidos na entrega dessas cestas. Então, Deus tem nos abençoado muito, grandemente. Nós temos participado nessas ações sociais e olhado como as pessoas que recebem isso estão percebendo o cuidado que Deus tem por elas. Então, Deus cuida de nós através dos nossos irmãos. Então, enquanto cuidamos uns dos outros, vemos a mão de Deus agindo, cuidando de nós. Hoje mesmo tivemos notícias de mais doações de cestas, então aí a doação de 10 cestas. Então vamos continuar orando. Se você também quiser doar, quiser se envolver, pode nos procurar, mandar mensagem, tá bom? Continue orando para que Deus nos dê condições de avançar nesse tipo de apoio tão necessário nesse período em que estamos vivendo. Também nós queremos aí lembrar os aniversariantes, né? O Luiz Felipe, filho do irmão Ariston, da irmã Marluce, esteve aniversariando nesses últimos dias.
Parabéns aí para você, Luiz. A Isabelle também, filha do irmão Gilberto, da irmã Cláudia Menezes. Então, parabéns, Isabelle, estamos aí felizes pelo seu aniversário. Que Deus conceda aí a vocês muitos anos de vida. Também pela alta hospitalar aí do Anderson, filho da irmã Valdete, graças a Deus, já teve alta. Então, é Deus atendendo aí as nossas orações. E tem uma porção de outros pedidos aí que a gente poderia destacar, né? Então, vamos continuar confiando em Deus, lembrando que o Senhor está presente. Deus não promete mudar todas as circunstâncias, mudar todas as situações na hora que a gente quer. Aí eu vou orar aqui e quando terminar a oração, pronto, tudo vai ter melhorado, acabou o Covid, sumiu tudo, quem está desempregado tem emprego, quem está sem dinheiro enrica. Deus nunca prometeu isso. Mas Deus promete estar conosco, nos fortalecer, ouvir as nossas orações e trabalhar para nos auxiliar. Então é nessa confiança, esperando o tempo de Deus, confiando na sabedoria e no poder de Deus que nós oramos. Vale a pena orar, vale a pena lembrar do que Deus tem feito por nós e de quem Ele é. Então vamos confiar no Senhor nosso Deus. Irmã Márcia está pedindo oração pelo Mateus. Então vamos orar também pelo Mateus nesse sentido. Tem aqui Hilda compartilhando. Agradeço pelo cuidado de Deus durante os 5 meses de confinamento. E peço oração para as crianças das creches que já vão iniciar a aula no próximo mês. Então olha aí. Vamos agradecer também junto com a irmã Hilda. A Hilda aqui é a Hilda de Cabo Verde, né? Não de Cabo Verde, né? Agora não está mais em Cabo Verde. Mas a Hilda é uma das nossas irmãs cabo-verdianas, com quem nós tivemos o prazer de servir lá em Cabo Verde. E ela está aí fazendo o seu agradecimento. Então, agora acho que está em Portugal, né? Atualmente. Então, Hilda, um abraço para você aí. Que Deus abençoe também aí os cuidados e o retorno às aulas aí em Portugal. Então vamos ter o nosso tempo de oração e encerrar essa nossa live na presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Realmente, se formos sinceros e estivermos atentos, vamos poder dizer, assim como disse Davi, o Senhor nos tem feito muito bem. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer a Tua boa mão, cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, nos livrando do mal. Nem sempre do jeito que a gente imaginava, mas da maneira que nós precisamos. E o Senhor tem sempre estado presente. Abençoa a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, Senhor, que tem acompanhado esses estudos, essas lives. Abençoa, Senhor, a vida da Tua igreja, cada irmão, seja da nossa igreja aqui de Imbuias, seja de outras igrejas que também têm acompanhado aqui. Abençoa aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que eles possam entender e perceber que somente confiando em Jesus, eles poderão desfrutar dessa maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e assim viver confiantes, cheios de esperança, mesmo no meio das tribulações e dificuldades. Senhor, te pedimos pelos que estão necessitados na área de saúde, o caso do irmão José Alves, do Daniel, Senhor, o caso do irmão Ariston, da irmã Miriam Carneiro, Senhor, do Nildon, do Anderson, tantos, Senhor, que nós fizemos menção aqui durante os pedidos, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os auxilie nas suas necessidades. Também, Senhor, que o Senhor continue preservando, abençoando a vida da Débora, do seu bebê. Louvamos ao Senhor pela chegada da filha da Leila, Senhor. Abençoa a sua vida, a vida dessa criança também, da irmã Eunice. Continua enchendo de alegria, Senhor, os teus servos. Pedimos, Senhor, também pelas nossas autoridades, as decisões que têm sido tomadas, que o Senhor os conduza, que possamos ter a tranquilidade para viver e proclamar as verdades da Tua palavra. Obrigado pelo que aprendemos da Tua palavra nessa noite. Obrigado porque o Senhor providenciou aqui a internet na casa dos meus pais para a gente estar fazendo essa live hoje. Que o Senhor também recompense grandemente. Obrigado pelos recursos que o Senhor nos tem dado
naquelas distribuições de cesta básica, onde cada irmão da nossa igreja esteve tomando parte, Senhor, seja através de oração, através de doação, seja entregando, que o Senhor recompense grandemente a cada um. Obrigado por aqueles que têm continuado a servir nessa área de ação social, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor nos dê sabedoria para encontrar as pessoas que realmente precisam e assim, Senhor, atender aquilo que é o desejo do teu coração, cuidar bem daqueles que têm dependido do Senhor. Pedimos que o Senhor também continue agindo sobre aqueles que têm os seus empregos, mantendo-os nos seus empregos, providenciando empregos para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor continue, Deus, agindo nas nossas vidas em todos esses sentidos, Deus. Sabemos que o Senhor é presente e que podemos confiar em Ti. E é nesse sentido, cheio de alegria, que nós também cantamos, louvamos, nos reunimos na esperança de que quando essas circunstâncias mudarem, poderemos estar presentes diante de Ti, Senhor, e diante uns dos outros, para continuar louvando ao Senhor e proclamando o Teu nome como o Senhor merece e deseja. Nos abençoa, nos livra do mal. Assim nós pedimos e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez aí, uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos. Temos esse tempo aí juntos e queremos continuar contando com a sua presença. Compartilhe esses vídeos, eles estão todos ficando no nosso canal do YouTube, Igreja Batista Embuias Oficial. Então você pode entrar lá no YouTube, procurar o canal da igreja, acompanhar essas e outras lives que nós temos feito, estão todas registradas lá. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas. As nossas lives têm sido todas as segundas, quartas, sextas e domingos, sempre às 20 horas pelo Facebook, e ficam registradas lá no nosso canal do YouTube também. Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela sua presença e até a nossa próxima live.